ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre as novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamentos de produtos e de serviços e também de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui o convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A revista Matéria de Capa deste mês, produzido aqui pela Mega Brasil, traz como tema central a sustentabilidade corporativa como o caminho a ser seguido daqui por diante pelas empresas como forma de conexão com um ambiente social que cada vez mais se revela sensível às questões relacionadas à preservação ambiental, ao consumo consciente, ao reaproveitamento e reciclagem de materiais, também ao fortalecimento, enfim, de uma economia cada vez mais circular e mais responsável. Esta fórmula passa também e principalmente por aspectos reputacionais conquistados por esse posicionamento de relação sustentável de empresas com a sociedade e com o meio ambiente. E para comentar este peso reputacional que permeia os compromissos sustentáveis assumidos pelas empresas, o Comunicação SA recebe Victor Olzensky, sócio-diretor da Percepta Marketing e Comportamento, com mais de 35 anos de experiência, atuando principalmente nas áreas de relações institucionais, reputação empresarial, marketing e comunicação. Ele passou por empresas líderes em seus segmentos, como Toyota, Dexo, que é uma divisão da Deca, a Piau Legrand, Telefônica Vivo e também a agência Grade Comunicação. Vitor, obrigado pela presença no Comunicação e eu já abro a nossa conversa perguntando sobre esta relação da sustentabilidade como um ativo de marca. Se esse é mais um caminho para se buscar o entendimento da importância dessa postura nos negócios, ou se a gente já pode dizer ou considerar que é isso como uma atitude consciente ou se trata apenas de uma onda ou de um modismo? Mas a sensação que a gente tem de maneira muito objetiva é que, na maior parte das vezes, as empresas estão acordando gradativamente para a necessidade desse item de sustentabilidade. Não é um fenômeno que é aceito de maneira comum e normal. As pessoas, claro, tem grandes empresas que já se deram conta disso, que entenderam a urgência e a necessidade, não só do ponto de vista climático, que talvez seja, né, como o próprio secretário-geral da ONU, Guterres, definiu, né, como uma emergência climática, mas não só por isso, as empresas começaram a se dar conta dessa necessidade e do seu papel, né, da sua responsabilidade como atores, né, da formação dentro da sociedade. Então, você vai encontrar esse tipo de coisa. Por outro lado, como você também bem definiu, algumas dessas empresas começaram a se dar conta disso, começaram a entrar nesse processo muito mais como um modismo, né? Ou puxa, eu estou sendo pressionado pelos colegas, pelo mercado, e ainda que esse mercado seja um ente, né? Seja alguma coisa meio metafórica. De toda forma, a visão que nós temos é que, sim, existe um despertar, e eu acho que esse caminho para um caminho de ESG, um caminho de sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade social, é inexorável. Mas nós ainda nos deparamos muitas vezes com greenwashing ou com pinkwashing, né, em algumas situações, quando você fala de diversidade, quando você vai falar de outras coisas. Então, nós ainda precisamos caminhar, mas é um processo, entendeu, Marco? Então, não dá para a gente imaginar que de uma hora para outra todas as empresas virarão a chave. Uhum.
Estou vendo pelo seu semblante que você já passou dos 35. Provavelmente. Seu bom humor é admirável. E nós pegamos, então, você viu essa fase, lembra das grandes fases da ISO 9000, e que Sim. todo mundo tinha que. Agora é a qualidade, né? Então, aquela coisa assim. E tinha muita gente que não sabia nem o que era a ISO, que era a implantação de um sistema de gestão da qualidade, e isso foi indo aos poucos. Né? Eu me lembro que é, havia empresas que implantavam, né, naquela época você tinha, hoje você tem mais de 200 normas ISO, né, mas naquela época você tinha basicamente quatro, né, ISO 9001, 2, 3 e 4, e a 4 era só do sistema de qualidade, as pessoas queriam pelo menos alguma coisinha só para ter um carimbo. Né? Então, o que está acontecendo com o ESG hoje, mal comparando, é um pouco essa dinâmica. Né? E nós modestamente, acreditamos que, se isso não se reverter num aval de responsabilidade da marca e que se traduz ou se translada para a reputação, também não adianta muito. Né? A gente acredita muito que reputação é um item intangível, um valor intangível da marca, ainda não contabilizado em balanço, mas que é importante para que a empresa possa fazer melhores negócios, dialogar melhor com o seu público, dialogar melhor com outros stakeholders que surgem. Né? Quer dizer, hoje em dia, não basta só eu atender o meu consumidor. Ah, não, meu consumidor está atendido. Tá, você polui? Você faz muito barulho? Como é que é a sua relação com a imprensa? Como é que é a sua relação com o sindicato? Como é que é a sua relação com os acionistas? Como é que é a sua relação com o público interno? Né? Quer dizer, e além disso, a gente poderia citar aqui outros 10, 12 stakeholders relevantes que vão ser afetados pelo trabalho da sua empresa. Então, este é o ponto fundamental que a gente imagina vai convergir e que vai se alavancar no ESG para que as coisas caminhem. Você me fez lembrar alguns momentos do meu passado distante, no caso quando citou as normas ISO. É uma época que realmente eu também passei por ela, e é uma época em que foram efervescentes os conceitos de responsabilidade social e ética, o RSE, as siglas RSE. E muitas empresas faziam ações pontuais e não estruturadas, como, por exemplo, a doação de um ou dois computadores para uma determinada escola que ficava ali no entorno da fábrica ou no entorno da sede da empresa. E batizava essa ação como uma ação de responsabilidade social. Isso naquele momento da história, quando a sociedade ainda não era tão conectada ou sensível às questões de sustentabilidade, até poderia fazer algum sentido. Mas hoje, com uma sociedade mais digitalizada, mais conectada, mais sensível, ou então assim, mais movida por causas e propósitos, né? E você mesmo lembrou algumas dessas causas, alguns desses propósitos, como, por exemplo, equidade racial e de gênero. Quer dizer, nesse ambiente em que hoje vivemos, o simples carimbo de sustentável já é o suficiente? Ou então quais os riscos que esse simples carimbo pode representar na reputação de uma marca? A gente começa com um ponto importante. O carimbo, eu acho que você toca num ponto importante, o carimbo é o primeiro degrau. Né? Ele é price to play no máximo. Né? Quer dizer, ele precisa de fato ter uma situação, e hoje nós fizemos um trabalho em 2020/21, e de 21 para 22, com o Marcelo foi 21, não foi? 21, em que a gente colecionou um pouco esses vários carimbos, né, de acreditações e alguns institutos que faziam auditorias de terceira parte. E isso, de fato, se o público não conhece essa possibilidade, isso também não caminha muito. É importante que a gente não perca de vista
a possibilidade de que todo o esforço que uma empresa faz seja de fato um esforço honesto, seja de fato um esforço de, não estou falando da porta para fora da empresa, mas que isso seja praticado internamente, efetivamente. Quando a gente tem essa questão do carimbo, e a gente vai perceber isso, né, como consumidores, como espectadores, como entes da sociedade, nós vamos perceber claramente quando um determinado selo é da boca para fora ou quando isso é efetivamente alguma coisa que a empresa leva a sério. E isso acaba sendo visto em situações mais críticas. Então, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás, em janeiro, um problema com uma grande marca do ambiente no mercado digital. Né? Tem um logo vermelho, ela é bonitinha, etc. O que aconteceu ali? Né? Olha, você tem ali um conjunto de situações que o mercado, eu estou falando do mercado em várias camadas, o mercado financeiro, os analistas de crédito, o consumidor final, as pessoas que utilizavam esse marketplace para vender seus produtos, né, as pequenas empresas, todos eles acabaram tendo um certo choque porque não se esperava de uma hora para outra que isso acontecesse. O esforço que está sendo feito depois daquilo, e não precisa só pegar a marca vermelha, né? Uma grande mineradora com problemas de contenção de barragens, outras grandes empresas que tiveram As problemas ao longo. vinícolas, por exemplo, né? Muito bem lembrado, os recentes casos das 3 vinícolas, né? Nos dão uma noção. E também tem uma grande rede varejista, né? Que também também. Continua nesse. O pior da rede varejista é quem está por trás da rede varejista, porque respingou neles também, né? Pois é. Mas então, o que acontece? Quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que ou bem a empresa faz de fato, ou esse fazer de maquiagem não vai reverter positivamente para ela. Né? Ao contrário, a gente acredita e tem alguns exemplos de empresas. Vou pegar aqui um exemplo positivo, eu acho que a gente pode citar. Você lembra dos casos de contaminação no leite ninho? Né? Então, a empresa recolheu, foi a público, denunciou, e o mercado consumidor e os consumidores reconheceram que a empresa estava fazendo corretamente e ela não sofreu prejuízo com isso. Né? Quer dizer, o aval de marca, a reputação, ela soma exatamente nesses momentos de crise para você falar, não, espera um pouquinho, eu confio nessa marca. Eu confio nessa marca há X anos, ou eu não tenho experiências ruins com ela, eu acredito no que ela faz. Então, essa ação real que as marcas têm, elas de fato, quando desdobradas em responsabilidade ambiental, social e governação corporativa, elas dão mais sustentabilidade para crises como essas. E quando a gente vai ver outras crises, por exemplo, mais críticas, a gente percebe que aquilo que se falava, não, olha, aquilo que era, eu não vou dizer que isso é, né, aquilo que é reclame, entre aspas, né, aquilo que é só da boca para fora, de fato não sustenta a reputação da marca. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Quer dizer, ter o selo é bom? Voltando à tua pergunta original, é importante, é o começo dele. Mas que os seus públicos de interesse, né, as partes interessadas reconheçam isso, é mais importante e se apoiam, né, nesses selos e nas práticas reais que as empresas fazem. Muito bem. Vamos então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun.
A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA. Antes de retomar a nossa conversa com o Victor Olzinski, eu quero deixar aqui um convite para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. Já no dia seguinte, você, como os mais de 18 mil assinantes da nossa newsletter, passa a receber os destaques do dia, os destaques dos programas e eventos da Mega Brasil no seu e-mail direto da redação. Vitor, a adoção de normas de sustentabilidade implica na obrigatoriedade no cumprimento de parâmetros e objetivos que coloquem as empresas naquele quadro de empresa sustentável. Ao adotar e cumprir essas normas, as empresas assumem, de fato, mais do que uma postura, uma consciência sustentável ou, em boa parte das vezes, estão apenas cumprindo uma tabela ou seguindo um roteiro. Qual é a sua opinião? Uhum. Olha, a gente pode pensar dois caminhos aqui. O primeiro caminho é o seguinte: esse é um processo que age ou que trabalha em cascata. Você pega uma grande empresa multinacional que tem operações na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ela precisa ter isso. Porque em alguns mercados, até na linha do que você comentou, em alguns mercados ela sequer entra. Uhum. Né? Você acabou de dar o exemplo do McDonald's. Eu me lembro que na década de 90, eu não sei se você lembra dessa passagem, você que é mais novo, você lembra dessa passagem, mas quando o McDonald's chegou no Brasil, as embalagens eram de isopor. Eu lembro, é verdade. E aí o que aconteceu? De uma hora para outra, elas mudaram para embalagens de cartonado. Até hoje são embalagens cartonadas, né? São os sanduíches mais quadradinhos, tem uns que ainda vêm embrulhados, mas tem uns que são uma embalagem cartonada. Aquilo foi uma exigência da Alemanha, porque não se podia mais usar isopor porque ele não era reciclável. Então, isso acabou impactando isso num todo, e não era a exigência do Brasil, não sei se hoje é, mas na época não era a exigência no Brasil, e parece que houve uma mudança global.
Então, muitas dessas grandes empresas que atuam em mercados mais rigorosos, digamos assim, eles têm que adotar determinadas medidas, como teu exemplo, né, de Braga. Né? Eu vi isso já acontecer em outros sítios, né, na Europa, né, em Barcelona tem, na Inglaterra tem, você encontra aquela coisa, olha, isso aqui está preservado porque é uma escavação romana ou porque é uma coisa celta, enfim, você tem esse tipo de situação. E aí isso vem num efeito cascata. Para que a empresa, para que esta grande empresa opere no Brasil, ela tem que ter uma cadeia produtiva que também observe esses determinados requisitos. A observância desses requisitos, né, esse nível de exigência, faz com que fornecedores comecem a se adequar a esse nível de exigência. Então você pega uma empresa média do interior de Minas Gerais, ela coça a cabeça e fala assim: por que esses caras estão me pedindo isso? Eu estou chutando aqui Minas sem nenhum efeito depreciativo, podia ser Não, sim, aqui de qualquer cidade, né, aqui claro. do interior de dentro de São Paulo mesmo. Mas quer dizer, por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso porque esta empresa segue esse determinado policy. No passar do tempo, a gente já percebe hoje, quando a gente começou a discutir esse assunto, alguns anos atrás, isso tinha muito mais cara de greenwashing do que tem hoje. Já mudou? Já mudou. Ainda tem muito? Tem. Vai mudar? Vai melhorar? Eu acho que tudo bem, né? Que isso é uma visão talvez até comprometida, mas na nossa opinião, isso é, digamos assim, um caminho sem volta. Como as empresas poluentes, né? Como eu e a Cláudia trabalhamos na década de 90. Uhum. Deca tem uma fábrica de metais muito bem montada aqui perto do Campo do Nacional, ali na Água Branca, Marquês de São Vicente ali. Sim. Eu entrei no final da década de 80, e ali eles tinham acabado de implantar filtros manga e coletores para que os resíduos de galvanoplastia não fossem jogados no Tietê. Uhum. Quer dizer, no final da década de 80, a CETESB já atuava e a gente já falava disso. E se procurava à época, como se encontrou, inclusive, isso é um case até bem interessante, se encontrou uma alternativa de pegar aquele resíduo de galvanoplastia, aquela borra galvânica, aquilo misturado com algum tipo de outros materiais, se transformava em tijolos refratários. Então, virava uma matéria-prima útil. Os filtros manga da fundição geravam alguns metais, alguns pós, né, de alguns componentes químicos, que depois eram vendidos. Quer dizer, você começou a entender que existia um ciclo possível e viável. Né? Por outro lado, a gente hoje tem uma discussão muito grande a respeito de copos de água, copos de plástico, copos de vidro, copos de plástico. Eu faço parte da Fiesp, e o presidente da Abiquim, né, Associação Brasileira, não, da Abiplast, Ah, tá. que faz parte da Fiesp também, diz o seguinte: olha, calma, porque você gasta mais água lavando um copo de vidro do que fazendo um copinho plástico. Então, precisamos entender o que nós estamos fazendo como preservação de meio ambiente. Então, a sociedade ainda se acomoda nessa discussão a respeito de como isso se cascateia para chegar, inclusive, na conscientização do consumidor final. Na Porque questão aqui que também nós vamos encontrar. São os desafios entre o discurso, a prática e a viabilidade do negócio, não é mesmo, Vitor? Exato, quer dizer, você vai no supermercado e vai comprar um detergente para sua casa. O detergente comum custa R$ 3, um frasco de 500 ml. O equivalente biodegradável custa 17. Qual a opção que você faz? Percebe? Se ele custasse 5, talvez você pensasse: opa, espera um pouquinho, por R$ 2 eu compro. Mas eu posso comprar 5, né, desse aqui, então é melhor eu continuar com isso, porque senão eu vou à falência. Então, nós ainda vamos trabalhar isso. Isso vai acontecer em matriz energética, né? Se a gente olhar
o mundo de energia, por exemplo, a gente, em 2024, começa a chegar no mercado livre, né, de venda de energia. Nessa condição, a gente vai poder escolher energias mais baratas vindas de fontes, digamos assim, mais baratas, como a energia solar, por exemplo. Então, em cada etapa desse processo, a gente vai encontrar possibilidades de aprofundamento. E as empresas que puderem utilizar isso como uma alavanca mercadológica vão sair na frente. Muito bem, estamos conversando com Victor Ozensky, sócio-diretor da Percepta, Marketing e Comportamento, e a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a última parte deste encontro no Comunicação SA de hoje. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte de Comunicação SA, desta quarta-feira, dia 21 de junho, no qual eu converso com Victor Ozensky, sócio-diretor da Percepta Marketing e Comportamento. Victor, no bloco anterior você fez um alerta sobre as vantagens mercadológicas que as empresas poderão obter com as várias etapas ou oportunidades que se apresentam diante delas em um processo de implementação de ações e políticas de sustentabilidade. Mas aí eu pergunto, essas oportunidades se traduzem apenas em vantagens mercadológicas? Mas não é só mercadológica. Então, você pega, por exemplo, fica mais fácil para uma empresa de boa reputação, né, que tem prestígio, tem reputação, conseguir empréstimo em banco. Né? Ela é mais resistente a crises, conseguir melhores negociações com fornecedores. Então, você tem um conjunto de vantagens, não só mercadológicas, não só na ponta, mas olhando para trás, toda a cadeia vai se adaptar a esse processo. Algumas empresas, por exemplo, já se adequam, né? Aliás, isso já é uma lei há muito tempo. A fiscalização hoje é mais intensa em termos de Ministério do Trabalho. Muitas dessas grandes e médias empresas já têm uma fiscalização de como você está empregando gente na empresa média que me fornece um produto acabado ou um produto em processo. Quer dizer, se você não registra o seu funcionário, se você não tem isso, eu não vou mais comprar de você. Por outro lado, a gente vê, em paralelo, falando de gente, você tem aí um fenômeno de uberização da força de trabalho. Você terceiriza, a pessoa não tem direito a todos os benefícios que aquela empresa dá, e aí você tem alguns problemas. Quer dizer, o mercado ainda se ajusta nesse processo. Falamos até aqui sobre as oportunidades e a importância da adesão das empresas aos princípios de sustentabilidade, que até podemos traduzir pelos pilares de ESG. Mas e o papel do Estado nesse processo? Como que fica, Victor? Em que medida essas questões reputacionais decorrentes da não adoção ou da adoção de políticas de sustentabilidade podem recair sobre a marca de um país ou de um governo? Eu diria para você que o papel dos governos, né, e aqui eu não estou particularizando nenhum deles, mas o papel dos governos é fundamental.
né? Não resta dúvida que sem um incentivo mais de atração ou mais de coerção, você não vai mover a indústria, E a, ainda que isso seja uma certa miopia, e a né? gente Porque, vê isso nos números, né? Sobretudo da indústria brasileira, né? Uma tristeza isso. sem dúvida, sem dúvida. Eu Lembrando me que lembro que, voltando de novo às reminiscências, né? A terceira vez que eu cito reminiscências, talvez o único ou um dos únicos legados da era Collor tenha sido o conceito de classe mundial, de produtos de classe mundial, em que ele abriu mão daquela das reservas de mercado, notadamente na área de informática, né? Isso, Mas também de automóveis. isso. Ele abriu mão dessas reservas e falou assim: olha, agora o produto precisa se ter classe mundial. E aí as empresas começaram a entender: bom, espera um pouquinho, o jogo mudou. Né? Se eu tenho que ser competitivo mundialmente, o jogo mudou. No caso local, é uma situação complicada. Então, se ao mesmo tempo em que eu tenho um conjunto de leis que regulamenta a indústria, e alguns deles são muito modernos, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é um código muito moderno, nem sempre ele é aplicado, e nem sempre eu consigo fazer com que esse incentivo dado à produção e ao desenvolvimento, Programa Nacional de Qualidade, os Códigos de Defesa do Consumidor, as agências reguladoras, que em sua maior parte têm uma visão bastante técnica, o que é muito bom para os setores que elas administram, também tem uma questão de custo Brasil, uma questão de sobreposição tributária, uma questão digamos assim, de uma discussão a respeito daquilo que se pode fazer ou não. Eu me lembro que nós já tivemos, entre os nossos clientes, um escritório de advocacia focado na área tributária. E eles davam alguns dados assustadores para a gente, do tipo, desde a Constituição de 88 para cá, já foram editados mais de 5 milhões de leis, normas e portarias na área tributária. É humanamente impossível que você coordene tudo isso e controle tudo isso. Então, ao mesmo tempo em que, sim, o papel... e tem uma questão, né, de novo, para voltar para o McDonald's que você citou, o Stiglitz, né, diz que países que têm McDonald's não fazem guerra, né, porque você globaliza a economia, você tem uma tal correlação econômica entre os países que, né, não tem jeito de você fazer uma guerra de conquista, se bem que a Rússia está provando o contrário, mas enfim. Está aí para provar o tinha um pouco contrário. Pois é. Mas na visão do Stiglitz, tinha um pouco essa situação, né, de que você tem essa distância, digamos assim, entre a globalização e essa visão local. Recentemente, isso tem uma discussão, um viés político que eu acho que não agrega valor ao desenvolvimento, mas os países, sem dúvida nenhuma, têm que pertencer aos seus processos. Quer dizer, todos os acordos de livre comércio, né, a própria União Europeia, o Mercosul, as propostas que o Obama tinha em relação ao acordo transpacífico, né? Quer dizer, quando você começa a olhar isso, você começa a negociar em blocos e trabalhar em blocos, você começa a perceber, não, espera um pouquinho, se eu não entrar neste grupo, eu estou fora. E aí a gente viu, né, a questão da OCDE, da entrada do país e de outros países na OCDE, como é que a gente pode melhorar isso, né, em termos de mercados e em termos de uma equidade de mercados. E entrar na OCDE demanda uma série de esforços, entre eles ter um produto normatizado, que não venha de áreas de degradação ambiental, que seja feito de acordo com regras de sustentabilidade ambiental, social e da devida transparência corporativa. Quer dizer, você junta tudo isso e fala assim, bom, qual é a vocação que o país quer ter? Você quer entrar na OCDE? Ok, nós vamos ter que fazer um esforço para isso. Então, de fato, essa é uma decisão de longo prazo, né? A visão
do incentivo à reputação do país é uma decisão de longo prazo. E para encerrar, então, o nosso encontro, eu gostaria de saber a sua opinião, Vitor, sobre como estamos posicionados em termos de Brasil e de América Latina na relação das políticas de sustentabilidade. Ou seja, a gente tem mais o que aprender ou temos também o que ensinar? Como que a gente está nessa foto? Eu acho que a gente tem muito para contribuir, né? Você mesmo falou, né? O brasileiro, ele, né? No nosso aquecimento aqui, você comentou, o brasileiro, ele é criativo, ele é empreendedor, ele tem esse tipo de coisa. A América Latina, você, na sua juventude, você jogou War, imagino. Aliás, eu não só joguei, eu tenho até hoje a versão 1 do War. Exato. Quer dizer, você lembra a má reputação que a América Latina tinha até no War? Porque quando você dominava o continente, você só punha 2 exércitos por rodada. É verdade. Né? A gente já tinha essa coisa. Quer dizer, o Cone Sul sempre foi menos prestigiado, né? Em termos de alianças estratégicas, etc. O mercado nunca foi, até hoje ele não é um mercado atrativo quando você compara com a Ásia, quando você compara com mercados, né, com o NAFTA e até com a própria África, né, quer dizer, em termos populacionais. Então, nós temos aqui nós temos 2 desafios. Ao mesmo tempo que a gente tem um conjunto de riqueza, um conjunto de possibilidades, terra agricultável, clima favorável, e aí eu estou falando não só do Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, né? A gente tem aí um conjunto robusto de oferta. Nós temos, e esse talvez seja um desafio de toda a América Latina até o México, e claro, da África, nós temos que olhar para a educação. Né? Nós temos um gap educacional que tem a ver com tecnologia, tem a ver com preparo acadêmico. Né? Olha a quantidade de patentes que a gente consegue registrar vis-à-vis países, né, mínimos da Europa ou Israel, por exemplo. Quer dizer, bem que Israel é um ponto fora da curva. Mas a gente tem uma quantidade mínima de patentes, a gente tem uma quantidade mínima de incentivo a essa produção. Desde que eu era criança, e já faz tempo, a gente sempre olha, bem, qual é a pauta de exportação brasileira? Açúcar, café, minério de ferro, soja hoje, e normalmente soja em grão. Né? E carne in natura agora. Mas escuta, e manufatura? Né? E alimento, e coisa processada? A gente em aula, né, eu e a Cláudia damos aula no ensino superior, a gente em aula dá classicamente o exemplo do café. Né? Uma xícara de café sai por R$1 no Brasil, sai por $10 na Europa, e quem fica com esse lucro é a Nestlé, com todo respeito às estratégias de marketing deles. Quer dizer, a Alemanha e a Suíça não plantam um pé de café. Compram do Brasil, compram da Colômbia, processam tudo isso, botam numa cápsula, e a cápsula hoje, sem, né, se você colocar depreciação da máquina, etc., teu cafezinho vai sair 5 vezes mais caro do que sairia se fosse coado. É verdade. Então, a gente precisa, de fato, apostar nessa situação, né, e fixar aqui os nossos cérebros, desenvolver aqui tecnologia. Então, sem isso, vai ser difícil competir, vai ser difícil entrar nesse jogo. Muito bem, eu quero agradecer a presença de Vitor Ozensky, sócio-diretor da Percepta Marketing e Comportamento, pela sua participação na edição de hoje do nosso programa. Obrigado a você também que nos acompanhou nessa jornada. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!